O paradoxo do burro de Buridan. Imagine um burro exausto, vagando sob o sol escaldante. Seus músculos tremem de cansaço, sua garganta está seca e seu estômago vazio. Ele não aguenta mais. Após um longo tempo andando, finalmente encontra um fardo de feno e um balde de água. Os dois estão perfeitamente alinhados, à mesma distância dele. Ele precisa urgentemente comer e beber, mas não sabe por onde começar. Se escolher o feno primeiro, pode morrer de sede antes de conseguir beber. Se escolher a água, pode desmaiar de fome antes de se hidratar. Mas como os dois estão exatamente à mesma distância, sem nenhum fator externo para influenciar sua escolha, ele não consegue decidir. Ele hesita, paralisado pela indecisão absoluta. Até que, sem conseguir agir, morre de fome e sede. Esse é o paradoxo do burro de Buridan, um dilema filosófico que ilustra os limites da racionalidade absoluta. Se uma decisão precisa ser tomada, mas todas as opções parecem igualmente vantajosas ou desvantajosas, a inação pode ser fatal. Esse paradoxo se aplica a muitas situações da vida real. Pessoas que hesitam entre duas oportunidades de carreira e acabam perdendo ambas. Alguém que não consegue escolher entre duas opções de investimento e, por medo de errar, acaba não investindo nada. Até mesmo na vida cotidiana, como quando ficamos paralisados diante de um menu extenso e demoramos mais tempo escolhendo do que aproveitando a refeição. A lição do paradoxo é clara. Às vezes, qualquer decisão é melhor do que decisão nenhuma. Em um mundo onde muitas escolhas parecem igualmente boas ou ruins, esperar demais pode ser o verdadeiro erro. O paradoxo de Teseu. Imagine que você possui um objeto de grande valor sentimental. Pode ser um relógio herdado, um violão antigo ou até mesmo um carro clássico. Com o tempo, algumas partes começam a se desgastar e você as substitui. Primeiro, uma peça pequena, depois, outra. Os anos passam, e um dia você percebe que todas as peças foram trocadas. A pergunta então surge: esse ainda é o mesmo objeto que você tinha no início? Esse é o paradoxo de Teseu, um dilema filosófico que remonta à Grécia Antiga. O navio de Teseu, um herói mitológico, foi preservado por anos em Atenas. À medida que as tábuas da embarcação se desgastavam, eram substituídas por novas. Com o tempo, nenhuma peça original permanecia. Se todas as partes foram trocadas, o navio ainda era o mesmo? E se alguém construísse um navio idêntico a partir das peças antigas, qual deles seria o verdadeiro? Esse paradoxo não se aplica apenas a objetos, mas a nós mesmos. Pense em sua própria vida. As células do seu corpo são constantemente renovadas. Suas ideias, crenças e até sua personalidade mudam com o tempo. Então, você ainda é a mesma pessoa que era há 10 anos? O que define a identidade de algo ou alguém? Sua continuidade física ou a essência que permanece ao longo das mudanças? Na ciência, esse dilema aparece na biologia e na neurociência. Se nossa consciência e memórias mudam constantemente, até que ponto continuamos sendo a mesma pessoa? Na tecnologia, pode ser visto em debates sobre a restauração de obras de arte ou na reconstrução de cidades históricas. Até que ponto uma réplica ainda mantém o valor do original? O paradoxo de Teseu nos convida a refletir sobre o que realmente significa identidade e continuidade. Talvez a resposta não esteja na matéria, mas na história que carregamos e na forma como vemos a nós mesmos ao longo do tempo. O paradoxo do crocodilo. Imagine que você está à beira de um rio. A correnteza desliza lenta, refletindo o céu acinzentado. O som da água misturando-se com o canto distante dos pássaros parece quase hipnótico, até que de repente a tranquilidade se desfaz. Num instante brutal, um crocodilo emerge das águas revoltas e captura seu filho. Os olhos da criatura, frios e impassíveis, fixam-se em você. Sua pele grossa e escamosa, marcada pelo tempo, brilha sob a luz difusa. Então, com uma calma cruel, ele fala: se você puder prever corretamente o que eu farei a seguir, eu devolverei a criança.
Seu coração acelera. O que fazer? Não é apenas uma questão de coragem ou negociação. Esse não é um desafio de força, mas sim um jogo de lógica. O crocodilo impôs uma condição, e você precisa escolher suas palavras com precisão. Se você disser que o crocodilo devolverá seu filho e ele realmente o fizer, sua previsão estava correta, e o acordo se cumpre. Mas se ele decidir não devolver, sua previsão estava errada, e ele não tem obrigação de cumprir a promessa. Agora, e se você disser que ele não devolverá a criança? Se o crocodilo realmente a mantiver, sua previsão estava correta. O que significaria que, de acordo com sua própria regra, ele deveria devolver a criança. Mas, se ele devolver, então sua previsão estava errada, e ele não deveria ter devolvido. Você se vê preso em um ciclo sem escapatória. Um paradoxo onde toda resposta gera uma nova contradição, tornando impossível encontrar uma solução lógica. Esse dilema não é apenas um jogo mental. Ele reflete situações reais, onde promessas e regras são construídas sobre bases paradoxais, impossibilitando uma resolução justa. O crocodilo aqui não é apenas um animal, mas uma representação de sistemas e estruturas que impõem regras impossíveis de cumprir, criando armadilhas em que nenhuma escolha parece correta. O que você faria? Responderia? Ou perceberia que, talvez, o verdadeiro desafio não esteja em vencer o paradoxo, mas em reconhecê-lo? O paradoxo do gato de Schrödinger. Você já ficou na dúvida sobre algo até o momento exato em que foi verificar? Como quando você pede um pedido online e, enquanto não verifica o rastreio, sente que ele pode estar a caminho ou ainda parado. Ou quando envia uma mensagem e, antes de abrir a conversa, não sabe se recebeu uma resposta. O paradoxo do gato de Schrödinger propõe um dilema semelhante, mas no nível subatômico. O físico Erwin Schrödinger criou esse experimento mental para ilustrar um problema da mecânica quântica. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada. Dentro dessa caixa, há um mecanismo que pode liberar veneno baseado no decaimento de um átomo radioativo. Como a mecânica quântica sugere que as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo até serem observadas, o gato estaria paradoxalmente vivo e morto ao mesmo tempo, pelo menos até que alguém abrisse a caixa para verificar. Esse paradoxo ilustra a estranheza da mecânica quântica e levanta questões sobre o papel do observador na definição da realidade. Mas, além do laboratório, ele tem aplicações na nossa vida cotidiana. Frequentemente, evitamos enfrentar certas verdades porque, enquanto não olhamos diretamente para elas, múltiplas possibilidades parecem coexistir. Pode ser um exame de saúde, um resultado de teste ou até um confronto que adiamos. O paradoxo do gato de Schrödinger nos ensina que, por mais que possamos adiar a observação da realidade, eventualmente teremos que abrir a caixa. E nesse momento, todas as possibilidades colapsam em uma única verdade. O paradoxo da amizade. Você já sentiu que seus amigos ou colegas têm mais amigos do que você? A sensação de estar cercado por pessoas que parecem mais conectadas, mais populares? Isso não é apenas impressão, é matemática. Estatisticamente, pessoas com mais amigos são mais prováveis de estarem no seu círculo social. O resultado? A ilusão de que todos ao seu redor são mais sociáveis do que você. Esse fenômeno também se aplica às redes sociais. O que você vê é um recorte da vida dos mais populares. Enquanto você vê apenas os momentos felizes e as interações dos outros, seus próprios momentos de solidão não fazem parte dessa equação. A comparação constante cria um efeito de distorção na percepção da nossa própria vida social. Mas a verdade é que essa ilusão é apenas um reflexo de como a informação é distribuída. No mundo moderno, essa percepção distorcida pode levar à insegurança, à ansiedade e até à depressão. Quando comparamos nossa vida social com a de outros, esquecemos que estamos vendo apenas os melhores momentos deles. É fácil cair na armadilha de acreditar que os outros vivem uma vida mais plena, mais conectada e mais feliz do que a nossa.
Mas o paradoxo da amizade não apenas distorce nossa visão da realidade, como também influencia nossas ações. Na tentativa de parecer mais sociáveis, muitas pessoas priorizam quantidade em detrimento da qualidade, acumulando conexões superficiais enquanto negligenciam amizades verdadeiras. O que realmente faz a diferença na vida não é o número de amigos que temos, mas a profundidade dessas relações. Ao entender essa distorção, podemos parar de nos comparar injustamente e focar no que realmente importa: as conexões autênticas. Talvez, ao invés de buscar aumentar números, devêssemos nos concentrar na profundidade das relações que já temos. Mais amigos não significam necessariamente mais felicidade. Mas amigos verdadeiros, sim. Afinal, quando olhamos para trás, não são os milhares de contatos que nos trazem conforto, mas sim aqueles poucos que realmente estiveram ao nosso lado nos momentos importantes. O paradoxo de Simpson. Imagine que você está decidindo qual hospital escolher para um tratamento. Você olha os dados e percebe que o Hospital A tem uma taxa de sucesso maior do que o Hospital B, tanto para pacientes com casos leves quanto para aqueles com casos graves. No entanto, ao analisar os números totais, o Hospital B aparece com a maior taxa de sucesso. Como isso pode ser possível? Esse é o paradoxo de Simpson, um fenômeno estatístico no qual uma tendência observada em grupos menores pode se inverter quando os grupos são combinados. Isso acontece porque a forma como os dados são distribuídos pode influenciar a interpretação dos resultados. Na prática, imagine que o Hospital A trata um número desproporcionalmente maior de casos graves, enquanto o Hospital B atende mais casos leves. Como os casos graves têm naturalmente uma taxa de sucesso menor, isso puxa a média geral do Hospital A para baixo, mesmo que ele seja melhor nos dois cenários analisados separadamente. Ao combinar os dados sem considerar essa distribuição, chega-se a uma conclusão errada. Esse paradoxo aparece em diversas áreas, desde estudos médicos até decisões políticas, economia e marketing. No futebol, por exemplo, imagine dois atacantes jogando em times diferentes. O jogador A tem uma média de gols superior ao jogador B, tanto no primeiro turno do campeonato quanto no segundo. No entanto, ao analisar o total de gols marcados na temporada inteira, o jogador B aparece na frente. Como isso pode acontecer? Simples. A distribuição dos jogos pode ter influenciado os números. Se o jogador A jogou menos partidas ou enfrentou defesas mais difíceis, sua média pode ser melhor em cada turno, mas sua soma total de gols ainda pode ser menor. O paradoxo de Simpson nos ensina que números podem ser enganosos. A forma como os dados são agrupados e interpretados pode levar a conclusões equivocadas, e decisões importantes podem ser tomadas com base em análises superficiais. A lição desse paradoxo é clara. Antes de acreditar cegamente em estatísticas, é essencial entender como os dados foram coletados e organizados. Nem sempre o que parece verdadeiro à primeira vista realmente é. O paradoxo do conhecimento. Você já se pegou tentando aprender algo novo e percebeu que quanto mais estuda, mais sente que sabe pouco? Esse é um dilema comum. Quanto mais ampliamos nosso conhecimento, mais nos deparamos com tudo aquilo que ainda não compreendemos. Mas aqui surge um paradoxo intrigante. Se você sabe que não sabe algo, isso significa que, de certa forma, já sabe algo sobre o que não sabe. Mas então, você realmente não sabe? Esse paradoxo levanta uma questão fundamental sobre os limites da consciência e do aprendizado. Se o conhecimento é a busca por respostas, então, ao reconhecer uma lacuna no seu entendimento, você já adquiriu um novo tipo de conhecimento: o conhecimento da sua própria ignorância. Isso pode ser observado no famoso efeito Dunning-Kruger, um fenômeno psicológico onde pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto tendem a superestimar sua compreensão, enquanto especialistas frequentemente subestimam sua própria capacidade porque reconhecem a complexidade do tema. Ou seja,
Aqueles que sabem menos frequentemente acreditam que sabem mais, enquanto aqueles que sabem muito são os que mais questionam o próprio entendimento. Na vida real, o paradoxo do conhecimento se aplica em diversas áreas. Na ciência, cada descoberta abre portas para novas questões, ampliando a percepção do desconhecido. Na filosofia, esse dilema reflete o princípio socrático do só sei que nada sei, onde a verdadeira sabedoria não está em acumular respostas, mas em reconhecer a vastidão do que ainda há para ser aprendido. Se existe uma lição nesse paradoxo, talvez seja esta: nunca subestime o que você não sabe. Afinal, a busca pelo conhecimento nunca termina. Ela apenas expande as fronteiras do que consideramos possível. O paradoxo do livre-arbítrio. Você já tomou uma decisão e depois ficou se perguntando se realmente teve escolha? Como quando você escolhe um caminho, mas depois percebe que sempre teria ido por ele, independentemente das alternativas. O paradoxo do livre-arbítrio surge do conflito entre duas ideias. De um lado, a noção de que podemos tomar decisões de forma independente. De outro, a possibilidade de que todas as nossas escolhas sejam, na verdade, determinadas por fatores anteriores, como genética, ambiente e experiências passadas. Se cada ação que tomamos é consequência de algo que veio antes, até que ponto nossas escolhas são realmente livres? Talvez agora mesmo, ao ouvir sobre este paradoxo, você decida fazer algo inesperado para provar que tem livre arbítrio. Levantar a mão, piscar os olhos, mudar de posição. Mas e se a única razão pela qual você fez isso foi justamente porque ouviu sobre o paradoxo? Será que essa escolha foi realmente sua? Ou foi causada por um estímulo externo? A ciência adiciona ainda mais complexidade a essa questão. Neurocientistas descobriram que nossos cérebros iniciam um processo decisório antes mesmo de termos consciência disso. Em experimentos, foi observado que padrões cerebrais indicam qual decisão uma pessoa tomará antes que ela mesma perceba que está escolhendo. Isso sugere que nossas escolhas podem ser resultado de processos inconscientes e não de um verdadeiro livre-arbítrio. Mas, se nossas decisões já estão determinadas antes mesmo de termos consciência delas, então o conceito de responsabilidade se torna confuso. Se tudo o que fazemos é apenas uma consequência inevitável de eventos anteriores, podemos realmente ser responsabilizados por nossas ações? Ou será que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão criada por nossa própria mente para dar sentido às nossas experiências? Esse paradoxo tem implicações profundas na filosofia, na justiça e até mesmo na maneira como nos relacionamos com o mundo. Se acreditamos que temos livre-arbítrio, assumimos que nossas escolhas moldam o futuro. Se não temos, então talvez sejamos apenas espectadores de um roteiro já escrito. A grande questão é: mesmo que tudo esteja predeterminado, isso muda o modo como vivemos nossas vidas? O paradoxo da bolha de Banach-Tarski. Imagine que você tem uma bola de massa sólida em suas mãos. Agora, imagine que, de alguma forma, você consegue dividi-la em algumas partes, reorganizá-las sem esticá-las ou alterar sua forma, e no final, ao juntar tudo novamente. Você tem não apenas uma, mas duas bolas idênticas à original. Parece impossível, certo? Esse é o paradoxo de Banach-Tarski, uma das ideias mais absurdas e fascinantes da matemática. Ele afirma que, sob certas condições matemáticas, um objeto tridimensional pode ser dividido em um número finito de partes e reorganizado para formar dois objetos idênticos ao original. Em outras palavras, a matemática permite a criação de algo do nada. Um desafio direto à nossa intuição sobre conservação de massa e volume. Mas como isso funciona? O paradoxo depende de conceitos da teoria dos conjuntos e do infinito. As partes em que a esfera é dividida não são pedaços comuns e visíveis, mas conjuntos infinitamente complexos de pontos, distribuídos de maneira altamente específica. Essas subdivisões são tão estranhas que desafiam a noção convencional de volume e medição, tornando possível a duplicação do objeto. Na prática,
O paradoxo de Banach-Tarski não pode ser realizado no mundo físico, pois depende de dividir um objeto em partes infinitesimalmente pequenas e manipulá-las sem restrições. No entanto, ele tem implicações profundas na matemática pura, na física teórica e até na compreensão do infinito. Ele questiona o que realmente significa medir algo e desafia nossa crença na imutabilidade do espaço e da matéria. Embora você nunca veja esse paradoxo acontecendo com uma bola de futebol, ele nos lembra que a matemática, por mais lógica que seja, pode levar a conclusões que desafiam completamente nossa percepção da realidade. O paradoxo da escolha. Imagine entrar em uma sorveteria e encontrar 100 sabores diferentes. Inicialmente, a variedade parece um luxo, uma oportunidade de encontrar exatamente o que você deseja. Mas conforme você percorre a lista, uma estranha ansiedade se instala. E se você escolher pistache e acabar desejando chocolate? E se o caramelo salgado for a escolha errada? Esse é o paradoxo da escolha. Quanto mais opções temos, mais difícil é escolher. Mas não é apenas a indecisão que nos afeta. Mesmo depois de escolher, você pode ser consumido pela dúvida. E se a outra opção fosse melhor? Nosso cérebro não foi feito para lidar com tantas opções ao mesmo tempo. A sobrecarga cognitiva gerada pela indecisão pode nos levar à paralisia, onde simplesmente não conseguimos escolher. E quando finalmente escolhemos, nos pegamos imaginando se a outra opção teria sido melhor. Na vida cotidiana, enfrentamos esse paradoxo constantemente. Desde qual série assistir até decisões mais sérias, como qual carreira seguir. Mais opções nem sempre significam mais felicidade. Estudos mostram que, muitas vezes, menos escolhas levam a maior satisfação. Em um mundo de possibilidades infinitas, aprender a aceitar nossas decisões pode ser a verdadeira chave para a paz. Isso pode ser visto até em escolhas fundamentais da vida. O medo de errar paralisa aqueles que hesitam diante de caminhos profissionais, relacionamentos e até decisões banais do dia a dia. Paradoxalmente, a busca pela decisão perfeita pode impedir que aproveitemos a escolha que já fizemos. A chave para superar esse dilema pode estar em confiar no momento presente e aceitar que não há uma resposta absolutamente correta, apenas experiências diferentes a serem vividas. O paradoxo do enforcamento surpresa. Imagine que um prisioneiro recebe uma sentença peculiar. Ele será enforcado em algum dia da próxima semana, mas a execução acontecerá como uma surpresa. Ele não saberá em qual dia será morto até o momento exato da execução. O prisioneiro, tentando encontrar uma brecha na lógica do juiz, começa a refletir. Se ele ainda estiver vivo na sexta-feira de manhã, então saberá que será executado neste dia, o que contrariaria a condição da surpresa. Então, ele conclui que não pode ser enforcado na sexta-feira. Se sexta-feira está descartada, ele segue o mesmo raciocínio para quinta-feira. Se chegar ao fim da quarta-feira vivo, já saberá que a única opção restante é quinta-feira, tornando a execução previsível. Assim, quinta-feira também é eliminada. Aplicando essa lógica, ele elimina todos os dias da semana. Convencido de que o enforcamento não pode acontecer, ele relaxa. Mas então, na quarta-feira pela manhã, os guardas entram na cela e o levam para a execução. Ele é surpreendido. O paradoxo se concretiza. Esse dilema ilustra a falha da lógica humana ao tentar prever eventos inevitáveis com base em raciocínios que parecem sólidos, mas ignoram a realidade dos acontecimentos. Nos ensina que, muitas vezes, tentamos racionalizar o imprevisível, apenas para sermos surpreendidos pelo desenrolar dos fatos. Na vida real, isso se aplica a planos e expectativas. Quando assumimos que temos controle absoluto sobre um evento, esquecemos que o inesperado pode, e muitas vezes vai, acontecer. O paradoxo do Hotel de Hilbert. Imagine que você está viajando e, tarde da noite, decide procurar um hotel para descansar. Depois de algum tempo na estrada, você avista um enorme letreiro luminoso. Hotel Infinito de Hilbert. Sempre há espaço para mais um hóspede.
Intrigado, você entra e se aproxima da recepção. O gerente, um homem de aparência calma e postura impecável, sorri ao ouvir seu pedido por um quarto. Nosso hotel tem infinitos quartos, ele diz, mas no momento todos estão ocupados. Você franze a testa. Se todos os quartos estão cheios, como ele pode prometer que sempre há espaço para mais um? O gerente, sem hesitar, pega o telefone e liga para o hóspede do quarto 1, pedindo que ele se mude para o quarto 2. Em seguida, liga para o hóspede do quarto 2, pedindo que se mude para o quarto 3. E assim sucessivamente, deslocando cada hóspede para o próximo quarto numerado. Como o hotel é infinito, sempre há um próximo quarto disponível. O quarto 1, agora vago, está pronto para você. O paradoxo do Hotel de Hilbert, criado pelo matemático David Hilbert, ilustra a natureza contra-intuitiva do infinito. Se o hotel tivesse quartos finitos, um hóspede extra significaria falta de espaço. Mas, com infinitos quartos, é sempre possível realocar os hóspedes para abrir espaço para mais. Agora, imagine um grupo de infinitos novos hóspedes chegando. O gerente, sem demonstrar preocupação, pede a cada hóspede que se mude para o quarto, com o dobro do número atual. O hóspede do quarto 1 vai para o quarto 2, o do quarto 2 para o quarto 4, o do quarto 3 para o quarto 6, e assim por diante. Agora, todos os quartos ímpares estão vagos, prontos para acomodar os novos hóspedes. Esse paradoxo desafia nossa intuição sobre números e espaço. No mundo real, estamos acostumados a limites. Mas, no universo do infinito, regras diferentes se aplicam. Ele tem implicações na matemática pura, na física teórica e até mesmo na computação quântica. Modelos do universo baseados no infinito desafiam nossa compreensão do tempo e do espaço. E o próprio conceito de infinitude nos faz questionar o que realmente significa não ter limites. Afinal, se sempre há espaço para mais um, até que ponto algo pode realmente estar cheio? O paradoxo do corvo. Imagine que você quer provar a seguinte afirmação: todos os corvos são pretos. A maneira mais intuitiva de fazer isso seria observar vários corvos pretos, certo? Cada corvo preto que você encontra parece reforçar a ideia de que todos os corvos realmente são pretos. Mas aqui entra um problema curioso da lógica indutiva. Se a afirmação "todos os corvos são pretos" for verdadeira, então qualquer coisa que não seja um corvo e não seja preta também deveria ser uma evidência disso. Afinal, uma maçã vermelha não contradiz essa afirmação, certo? Logo, de acordo com essa lógica, cada vez que você vê uma maçã vermelha, ou um carro azul, ou um pedaço de papel branco, isso também deveria reforçar a ideia de que todos os corvos são pretos, o que parece completamente absurdo. Esse é o paradoxo do corvo, formulado pelo filósofo Carl Gustav Hempel. Ele revela uma estranheza na forma como usamos a lógica indutiva para chegar a conclusões gerais a partir de observações específicas. Na ciência, o paradoxo nos lembra da importância da falsificação. Em vez de buscar apenas confirmações para uma teoria, o ideal seria procurar evidências que possam contradizê-la. Por exemplo, se encontrássemos um único corvo branco, isso seria suficiente para invalidar a afirmação de que todos os corvos são pretos. No dia a dia, esse paradoxo pode ser aplicado à forma como interpretamos informações. Muitas vezes, buscamos apenas evidências que confirmam nossas crenças e ignoramos dados que poderiam contradizê-las. O paradoxo do corvo nos lembra que provar algo pode ser mais complexo do que simplesmente procurar confirmações. Às vezes, o que realmente importa são as exceções.